Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és o Messias. E começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Vamos acolher a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós ouvimos neste Evangelho Pedro, o primeiro Papa, declarando esta verdade essencial para nós, cristãos, e para toda a humanidade. Tu és o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, o ungido, o Cristo, o Salvador. Jesus, ao perguntar para os seus discípulos, meus irmãos e irmãs, quem dizem ser o Filho do Homem? Mas esta pergunta não apenas fica restrita a eles. Ao perguntar aos seus discípulos, ele está perguntando também a nós, porque ainda é importante que cada homem, que cada mulher se posicione diante desta pergunta. Quem sou eu para vós? E Pedro, ele responde: Olha, tu és o Messias. Ou seja, tu és o Filho de Deus. Tu és o ungido, o Cristo. No outro evangelho, Jesus ainda acrescenta: E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, bem-aventurado é todo aquele que reconhece em Jesus o Messias. Foi Deus quem revelou isso a Pedro. E isto foi motivo de elogio por parte de Jesus. Mas em seguida, Jesus então descreve a missão do Messias. A palavra de Deus contém 4 cânticos do servo, o servo sofredor, no livro do profeta Isaías. E descreve o sofrimento que o servo de Deus teria que passar e suportar para redimir a nós, pecadores. Então Jesus, porque eram seus discípulos, com eles ele partilhava tudo, da sua intimidade, da sua vida, das suas alegrias, dos seus sofrimentos e, sobretudo, do projeto do Pai, o reino de Deus que está no meio de nós. A salvação eterna para as nossas almas. E Jesus começa a dizer: o Filho do Homem vai sofrer muito. Eu, que sou o Messias, vim para sofrer muito, para dar a sua vida, para resgatar, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. E assim Jesus estava explicando parte daquilo que é o projeto de Deus para a vida dele, naquele momento. E quando ele explicava isso abertamente, Pedro pega Jesus, leva ele à parte e começa a repreendê-lo. Senhor, longe de ti que aconteça isso, que você tenha que sofrer, imagina, não. E Jesus logo repreende Pedro, olhou para ele, voltou-se para os discípulos, para que os discípulos soubessem o que Pedro estava falando não era correto naquele momento. Então, repreende Pedro à vista deles
vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ou seja, é impossível, né, que nós separemos o Cristo, o Senhor, do sofrimento. Ele foi pregado na cruz. O nosso Deus é um Deus crucificado. Bem verdade que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, mas o sofrimento está presente nesse projeto de salvação. Então, meu irmão, minha irmã, fica para nós esta pergunta: quem é o Messias para nós? Então nós podemos responder pessoalmente esta pergunta. E por que do sofrimento? Porque era necessário a remissão do pecado. Ou seja, o pecado, ao entrar no mundo, gerou a morte. E o pecado entrou no mundo pelo homem, porque o homem desobedeceu a Deus e obedeceu ao demônio. O pecado entrou no mundo por Satanás, que, autor do pecado, pai da mentira, enganou o homem. Então, a morte está presente, é uma realidade, o sofrimento humano é uma realidade. E então era necessário que o Filho de Deus, perfeito, santo, sem pecado, sem mancha, assumisse sobre ele, nele, todo o sofrimento humano, toda a dor humana, toda a morte, todo o vazio que o pecado trouxe para a humanidade. Então Jesus na cruz nos redimiu. Por isso que Jesus repreende Pedro, porque Pedro não sabia o que estava dizendo, porque sem derramamento de sangue não haveria a remissão dos pecados. Por isso Jesus repreende Pedro: afasta-te de mim, porque você não pensa as coisas de Deus. Porque Deus sabia que era necessário que o Filho dele derramasse o seu próprio sangue para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, ninguém se salva a si mesmo. Todos somos salvos pela graça de Deus. E dar essa resposta para Jesus é dizer: sim, Senhor, Tu és o Messias. E qual o papel do Messias? Redimir a humanidade, redimir a nós pecadores. Como ele faz isso? Morrendo em nosso lugar. E aí fica uma pergunta: eu aceito ou não aceito? Eu quero ou não quero? Sabemos que outras doutrinas vão ensinar diferente disto, mas é para nós que a pergunta de Jesus é dirigida, para os discípulos. O que dizem os homens foi o que ele perguntou primeiro. Dizem tantas coisas de Jesus, mas será que você fica com o que dizem as pessoas ou com o que a igreja nos ensina a respeito de Jesus, como ela tem o depósito da fé e a autoridade para nos ensinar aquilo que o Messias ensinou a Pedro, o primeiro Papa? Pedro aprendeu, olha, vamos dizer assim, numa situação difícil. Aprendeu com a experiência que é necessário o sofrimento na vida do Messias, porque sem o sofrimento, sem o derramamento de sangue, não haveria a remissão. E ele ensinou isso para os apóstolos, porque Jesus falou: quando te converteres, confirma os teus irmãos. E até hoje a igreja vem nos confirmando neste caminho. Jesus nos redimiu do nosso pecado. Não por acaso, quando você entra na igreja, quando entramos na igreja, nós vemos o crucifixo lá à frente, para nos lembrar disso. Ele pagou pelos nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, num dos cânticos do servo. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.